Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O que a gente defende é algo que já é absolutamente possível na realidade material. Inclusive foi aplicado nas experiências socialistas, com grande sucesso. E isso é um dos grandes espantalhos. A gente falou da fome, por exemplo. Gente, o socialismo deu muito certo para a classe trabalhadora, tá? O salto de padrão de vida nos países socialistas é imenso. Quais? União Soviética? A gente pode citar alguns. União Soviética, China, Coreia Popular mesmo. Vulgo Coreia do Norte. Né? Albânia, socialista com uma experiência fantástica. Cuba. Cuba é incomparável com os países do Caribe. Incomparável. A qualidade de vida em Cuba, mesmo sendo um país pobre, bloqueado, fudido, é incomparável com os outros países que são capitalistas do Caribe. Que mais? Vietnã, Laos. Tem Puta, eu tava lendo sobre isso hoje. Tem outro país também que é hoje ainda... Puta, não. A gente pode dizer que são 5, né? Hoje. Cuba, Coreia, Vietnã, Laos. E a China é muito controversa. Sim. A China é uma secção. Tem gente que defende que a China não passa nem perto do socialismo. Tem gente que diz que a China é socialismo, se você olhar contra a luz, assim, na silhueta e tal. E tem gente que fala, não, a China é o socialismo do século XXI. Mas a Coreia do Norte é um exemplo de um lugar comunista. Num lugar socialista. 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 Tá na transição, então. A Coreia está transicionando para uma sociedade sem classes sociais. Mas tem uma coisa que me assusta um pouco na Coreia do Norte, que é aquelas estátuas dos líderes, esse culto a alguém que eu nem sei quem é. Isso eu acho muito esquisito. Por que isso acontece? Deixa eu contextualizar isso. Bom, primeiro, só dar um exemplo. Culto de personalidade não é uma exclusividade de experiências socialistas, né? É só você observar a morte da rainha agora. Gente chorando, no metrô, assim, as fotos dela passando tudo repetido. Mas aí porque o cara escolheu se emocionar, né? Lá é meio que uma obrigação de cultuar o cara. Não é. Porque a Coreia, ela é muito rodeada de mentiras. Então todas essas ideias de não pode cortar o cabelo, não pode dobrar o jornal na foto do líder, não pode ter cachorro. Pô, mas as pessoas que foram lá dizem isso, né? Não. Um cara que foi pra lá, veio aqui e falou que realmente não pode dobrar o posterzinho do cara lá. Ele tirou isso, com todo respeito, diretamente da bunda dele. Não, mas ele foi, a guia falou. A guia não falou, tenho certeza. Porque os caras que estudam a Coreia foram pra lá, fotografaram gente dobrando o jornal. Mas aí o cara vem e fala, não pode. Não fala. O cara desdobra. Isso é ridículo. Porque todo mundo que estuda a Coreia e foi pra lá, tentou aferir isso. Isso não é verdade. E o cara que morreu por causa do pôster lá? O cara que arrancou o pôster do hotel. E voltou em coma. Sabe de onde vem a maior parte dessas... Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? O cara voltou em coma. Primeiro, duas coisas. Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? De um veículo de notícias, né? Um veículo de comunicação situado na Coreia do Sul, que é literalmente financiado pela CIA, que é a Radio Free Asia. É um veículo de propaganda. É daí que vem essas coisas de que na Coreia não pode isso, na Coreia não pode aquilo, na Coreia blá blá blá, na Coreia não sei o quê. Eu garanto pra vocês, de pés juntos, 99,9% é mentira e o resto é meia verdade, tá? Porque as pessoas que real estudam a Coreia, já foram lá, moraram lá, não conseguiram verificar isso. E isso é ridículo. É ridículo porque não faz o menor sentido. Inclusive, aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né, que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo. Ele não é um ditador porque ele não acumula funções. Lá na Coreia tem divisão de poderes. Ele faz parte, ele é líder de um poder e ele é eleito pela Assembleia, ele pode ter recall a qualquer hora. Então, diferente, por exemplo, da ditadura no Brasil, depois do AI-5, o presidente tinha poder de lei. Lá, isso não existe. Ele é eleito pela Assembleia, que por sua vez é eleita pela população por sufrágio, direto, universal, secreto e tal. As estátuas que tem, por exemplo, tem lá em Pyongyang, não tem estátua dele. Tem estátua de quem já morreu, que são os antecessores dele. E aí a questão é, existe culto de personalidade na Coreia? Sim. Sim. Só que isso tem a ver com a história da Coreia, que é uma história de milhares de anos já. A Coreia, ela vê no papel do líder um papel fundamental. Os coreanos, né? Os coreanos veem no papel do líder um papel fundamental. Então, sim, existe um culto de personalidade muito forte lá. Só que a questão é, em momento algum, esse culto de personalidade, ele digamos assim, forçado, né? Ele é uma coisa que os coreanos se veem na família Kim, principalmente pelo contexto que a família Kim participou durante o processo revolucionário coreano. Então, imagina o seguinte. A Coreia era um estado cliente da China, antes.
Já no século XIX, ela começa a ser ameaçada pelo Japão. E em 1910, o Japão anexa a Coreia. O Japão Imperial coloniza a Coreia. O Japão colonial explora a mão de obra dos coreanos. O Japão colonial proíbe o coreano. Proíbe nomes coreanos. Os coreanos tinham que ter nomes japoneses. E, pior de tudo, o Japão Imperial faz casas de conforto na Coreia, que eram prostíbulos para os japoneses, na qual as coreanas deveriam servir aos japoneses. Até hoje, o Japão não reconhece esse crime de guerra. Até hoje. Todas as vezes que os coreanos levantam estátuas para lembrar desse passado, os japoneses pedem para tirar. Mesmo na Coreia do Sul. Porque só existe uma Coreia, né? E ainda só existe uma Coreia, a divisão é artificial, né? E aí, nessa época, um cara chamado Kim Il-sung, né, que foi o primeiro líder da Coreia, ele foge para a Manchúria e ele faz parte do Partido Comunista Chinês. Ele entra pro Partido Comunista Chinês. E dentro do Partido Comunista Chinês, ele começa a combater o imperialismo japonês. E aí, em 1945, junto com a ajuda da China e a ajuda do Exército Vermelho, eles conseguem expulsar os japoneses da Península Coreana. E aí eles fazem o primeiro passo da Revolução Coreana, que foi em 45. A Coreia só se funda como um estado soberano socialista em 48, né? Então, o Kim Il-sung ele se destaca como o grande general que articulou a luta anticolonial, anti-imperialista contra o Japão. E o que o Japão fez com a Coreia é ressentida até hoje. Esse passado é muito vivo na cabeça deles. Porque foram 50 anos de ocupação e uma ocupação violentíssima. Eles veem no Kim e na família Kim a representação dessa luta contra os agressores externos. E não só. A Coreia é dividida em 45, né? Porque os Estados Unidos tinham medo de que o Exército Vermelho descesse e fosse fazendo revolução onde ele passasse. Fizesse a Ásia inteira virar socialista, né? O que poderia ter acontecido não fosse os Estados Unidos. E aí, eles dividem a Coreia em dois, no paralelo 38. E ocupam militarmente a Coreia do Sul. Sabe quando os Estados Unidos saiu? Nunca mais. Eles estão lá até hoje. O exército da Coreia do Sul é todo submetido aos Estados Unidos. Qual o interesse hoje de continuar antagonizar lá? A Coreia do Norte. Fazer frente a um dos poucos estados socialistas que ainda persiste. Impedir a proliferação daquela ideia. É isso? Sim, e pra conseguir restaurar o capitalismo na península. Pra conseguir destruir realmente a experiência coreana. Então existe uma tentativa ainda de subir sim, e sim. Tirar de lá. E por que eles não sobem? Por uma coisa chamada arma do diálogo, chamada bomba nuclear, né? É a arma do diálogo, né? Por isso que a Coreia optou por essa tática de... Eles têm uma política chamada política Songun, que é... A gente pode traduzir como military first, né? Forças armadas primeiro. Antes de qualquer coisa, a Coreia tinha que se armar para se proteger da agressão externa. E aí foi aí que eles investiram pesado em tecnologia nuclear, que é uma tecnologia de uso dual. Eles podem usar para outras coisas e para a defesa. E a bomba nuclear garante que a Coreia consiga ter a sua experiência continuada. Mas qual é o interesse dos Estados Unidos de desativar lá o comunismo lá e botar o capitalismo lá também? Toda e qualquer experiência socialista que tem na face do planeta, os Estados Unidos vai antagonizar. Porque toda e qualquer experiência socialista se mostra uma inspiração para o movimento trabalhador mundial. Tá, é o medo de que isso influencie outras pessoas. Sim, e pode influenciar. E aí eu falo por quê. Mas voltando à história do Kim Il-sung, né? O Kim Il-sung já tinha se destacado como um grande líder do Partido do Trabalho, né? E ele se torna presidente da Coreia nessa época. O presidente Kim Il-sung, generalíssimo, eles falam, né? E aí, em 1950, os Estados Unidos invadem a Coreia. E os Estados Unidos invadem a Coreia e eles fazem um genocídio na Coreia. Os Estados Unidos matam entre 3 e 4 milhões de pessoas num país de 8 milhões de pessoas. Os Estados Unidos jogam mais bombas na Coreia do que eles tinham jogado em toda a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos destroem barragem, destroem plantação, destroem escola, destroem hospital. Não sobrou um prédio de pé na capital. Que ano é isso? 50. Tá. A guerra acaba em 53, a Coreia resiste. É o que eles falam. Se um lobo ataca um gato e o gato sobrevive, o gato ganhou esse embate. Foi isso que aconteceu. A Coreia resiste e a perda da Coreia para os Estados Unidos é muito amarga. Eles ficaram muito... Foi a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu. Perdeu no sentido de eles não atingiram os objetivos deles. A segunda ia ser o Vietnã. O Vietnã é socialista até hoje porque o Vietnã ganhou a guerra. E aí o paralelo 38 é restaurado e aí as Coreias se dividem como a gente conhece hoje, né? A memória da guerra dos Estados Unidos sob liderança do Kim Il-sung é muito viva na cabeça dos coreanos.
Então eles veem no Kim Il-sung um símbolo de resistência contra o imperialismo japonês e contra a agressão estadunidense. Mas aquele papo que o cara é obrigado a parar na frente da estátua e olhar pra baixo, isso é mentira? Não existe nada que confirme isso. Porque essa coisa da Coreia, ela é uma via de mão dupla, né? Ah, eu sei que indo lá pra Coreia você tem que parar na estátua. E aí voltando não dá pra saber nada que acontece na Coreia. Então, eu sei quando corrobora com uma narrativa, né? Corrobora com um pensamento. E não dá pra saber quando corrobora com outro. Mas é que tem vários vlogs no YouTube de gente que vai lá visitar. Eu vi alguns já. Filma. E aí eles mostram lá que se ele tirar uma foto e a estátua do cara sair com a cabeça cortada, eles mandam deletar e tirar outra. Eu nunca vi isso, mas eu já vi o cara, por exemplo, falando que, eu recebi o jornal aqui e eu não posso dobrar. O cara, ele só falou isso, sabe? Porque ele leu em algum lugar que não pode. Só que em momento nenhum você encontra documentação na Coreia falando que não pode. Pelo que eu vejo desses vlogs, é uma orientação dos guias lá, que eles falam que não pode, também que, os vlogs, que é pra enrolar os e tal. Os vlogs que eu vi, eu não vi essa orientação também. Eu tô sendo honesto, tá, gente? Tô sendo honesto. Mas aí, botando mais o pé no chão, a gente não encontra documentação legal da Coreia falando sobre essas coisas. Mas também eles não fariam, né? Por que uma documentação legal sobre uma opressão ao povo. Né? Eles vão escrever legalmente assim. Todas as outras ditaduras fizeram? Por que a Coreia não faria? Pra não pegar mal, não sei. Se tem uma coisa que a Coreia não se importa é com pegar mal. Não é verdade. Os caras, eles não ligam de verdade. É verdade. Assim. E aí a questão em termos concretos, né? Primeiro de tudo, a Coreia é uma dinastia? Não. A Coreia não é uma dinastia. Ué, mas não são 3 pessoas que venceram as eleições seguidas da mesma família? Sim, só que tem uma questão. Primeiro, o Kim Il-sung eu já falei, né? Ele era o líder máximo, era a pessoa mais reconhecida, se tornou secretário-geral do partido e ficou na liderança até ele morrer. Justamente por esse passado de prestígio que eu acabei de narrar, né? Você pode não gostar, mas faz sentido. Faz sentido porque a gente não viveu o que os coreanos viveram. E aí, quando ele morre, não é o filho dele que ascende ao poder? Sim, só que não imediatamente. Primeiro, não existe nenhuma documentação coreana dizendo o sucessor tem que ser o filho da família Kim. Não existe. Mas isso existe em outros lugares? Sim. Exemplo, a Inglaterra. Na monarquia, existe a documentação. O sucessor tem que ser a prole mais velha, etc. Isso existe. Tá? Outra coisa. A eleição do Kim Jong-il, que é o cara dos óculos grossos, sabe? O segundo líder, que é um dos que tem a estátua lá. Não foi unânime. Inclusive, ele quase não ganhou. A disputa foi tão intensa nessa época que o posto de chefe da Assembleia ficou desocupado por 3 anos. Existe oposição lá? Muita oposição. A oposição foi tão forte que não existe oposição de direita com ingerência no Estado, mas existe oposição à linha do Kim, por exemplo, a linha da família Kim. Isso existe. Inclusive, existe tanta oposição que o Kim Il-sung quase não ganhou a eleição. Ele ganha com uma margem muito pequena e depois de 3 anos de disputa. Se fosse uma passagem automática de dinastia, isso teria sido automático, sabe? Então, as coisas não funcionam dessa maneira. Outra coisa, existe divisão de poderes na Coreia. Inclusive, por exemplo, o posto que o Kim Jong-un ocupa acumula menos cargos que o Joe Biden. Ele tem menos poder sobre a Coreia do que o Joe Biden tem sobre os Estados Unidos. Quem tem o poder supremo lá é a Assembleia. É a Câmara. Que pode ser eleita, que é eleita, inclusive, né? Pelo povo? Pelo povo, de maneira direta. E aí, você imagina, a Coreia não tem burguesia. Não existe burguesia na Coreia. Mas os líderes são ricaços, não? Não. Eles têm acesso a coisas que a população não tem. Fato. Mas ricaços não são ricaços. E isso tudo da questão dos líderes serem ricaços é engraçado, porque se faz um paranauê imenso pra tentar provar isso e nunca se prova, né? O Fidel Castro, por exemplo, colocavam ele na Forbes como sendo um dos homens mais ricos do mundo, né? Como? Falando que o PIB de Cuba era a fortuna dele. Fica fácil assim, né? Claro que o PIB de Cuba não é a fortuna do Fidel Castro, não era a fortuna do Fidel Castro, né, gente? Novamente, essa galera tem acesso a coisas que a população comum não tem? Sim. Eles são ricaços, privilegiados que vivem no luxo? Não. Alguém conseguiu provar isso? Não. Isso tudo é por inferência, tá? Novamente, quem compõe a Assembleia? Trabalhadores. Não existe burguesia. Então é varredor de rua, é funcionário público, é professor, é agricultor, é gente que trabalha na construção civil. Essas pessoas trabalham na Assembleia, né? São eleitas de forma direta e a maior parte é eleita independente, não faz parte de nenhum partido. Outra coisa, a Coreia tem 3 partidos, que é um a mais do que os Estados Unidos na prática. Você pode fazer parte de um dos 3 ou nenhum, que a maior parte das pessoas não faz. Porque a ideia não é representar um partido, a ideia é representar os seus interesses locais.
O seu interesse como pedreiro. O seu interesse como varredor de rua, sabe? E aquele papo que tu não pode comprar um carro lá. Quem decide quem vai ter carro é o governo. Isso é fato. Isso é fato? Mas por quê? Porque eles têm uma escassez muito grande de produção. Muito mesmo. Países que são bloqueados, como a Coreia, e como Cuba mesmo, não conseguem produzir bens de consumo no mesmo ritmo que países imperialistas, por exemplo. Então, como a Coreia soluciona esse problema? Eles fazem um planejamento urbano para que as pessoas morem muito perto dos seus trabalhos. Então, a ideia é que... Eu não lembro exatamente qual que é a bicicletinha lá. Eles usam a bicicleta, mas a ideia é você poder ir a pé. Você tem que ficar pelo menos 1 quilômetro do trabalho. Você tem que morar pelo menos 1 quilômetro do trabalho. Isso é bom. Tinha que ter em São Paulo, isso aí. Eles fazem isso justamente porque eles não têm acesso a carro, sabe? E o transporte público existe, é gratuito, mas não é tão... Também a infraestrutura não é tão robusta quanto na China, por exemplo. Mas o que pega é o cara não ter a liberdade de poder comprar um carro se ele quiser. Não tem, mas essa liberdade é cerceada pelo bloqueio. A Coreia não pode comprar coisas de fora. E não só... Gente, vocês não fazem ideia de como é um bloqueio, sabe? A Coreia, por exemplo, se fala muito de insegurança alimentar na Coreia. Se você olhar o mapa da fome, a Coreia tá em laranjinha, sabe? Tá em insegurança, né? A Coreia é forçada a produzir 98% dos seus alimentos. Em um país, e aí vamos considerar que a Coreia do Norte é um país só, né? Mas na verdade eles consideram a Coreia toda como um país dividido. O território que ficou pro norte tem só 13% de terra agricultável. O território do norte é muito montanhoso. Então, esse território montanhoso é forçado a produzir, por exemplo, 98% do seu alimento por causa do bloqueio. Eles podem importar muito pouco. E outra coisa, eles conseguem ter uma segurança de calorias diárias? Sim. Até maior que a Coreia do Sul, em quantidades de calorias. Só que por que a Coreia do Norte entra em insegurança alimentar? Porque eles não conseguem produzir localmente alguns alimentos que têm certos nutrientes. Então, por exemplo, eles têm um problema muito sério de suprir vitamina C para a população. Porque eles não conseguem produzir e não podem importar. Então, se a população tem um déficit de alguma vitamina essencial que pode causar doenças, eles entram no mapa da desnutrição já. Isso que explica a desnutrição na Coreia. E aí, para bens de consumo, isso também é verdade. O carro é um bem de consumo que demanda uma quantidade de tecnologia e capital constante para ser produzido em massa muito alta. Muito mesmo. A Coreia não pode importar nem se ela quiser. A Coreia tem carros produzidos na China, na maior parte das vezes, né? E consegue importar em menor número. Não é prioridade deles também. Cuba é a mesma coisa. Por que os carros de Cuba são tão velhos, né? Isso é uma coisa que se critica muito de Cuba. Porque os carros de Cuba são da época da União Soviética. Cuba é bloqueada, não consegue comprar de fora e comprava os carros da União Soviética na época. E não tem autonomia industrial. Então os carros são velhos por conta disso. E assim, no caso de Cuba, se fala muito sobre como não é um bloqueio, é um embargo dos Estados Unidos. Se só os Estados Unidos bloqueiam Cuba, por que Cuba tem tantos problemas? Tenta comercializar internacionalmente sem passar pelos Estados Unidos. Se tiver um parafuso produzido nos Estados Unidos, eles não podem comprar. E se não tiver, tenta pagar. Passa pelo sistema bancário estadunidense, eles não podem comprar. Nem se eles tiverem dinheiro. Isso aconteceu na pandemia também. Eles tinham a vacina própria, o único país latino-americano que fez uma vacina própria foi Cuba. Eles não tinham agulha. Não tinham agulha porque eles não conseguem produzir. E não podiam comprar de fora por conta do bloqueio. Porque os Estados Unidos ele vai se vingar de alguém que comercializar com Cuba. Ele vai ficar puto e vai... Eles fazem sanções com quem comercializa com Cuba. E aí, como não tem como não comercializar com os Estados Unidos, eles acatam ao bloqueio. Sabe? E a Coreia do Norte é a mesma coisa. Pior até, o bloqueio da Coreia do Norte é mais violento. Quem que negocia com eles lá? Quem pode? Só a China? Não, vários países negociam. Mas é em zonas especiais, em menor grau. E no caso de Cuba, os Estados Unidos bloqueiam Cuba. No caso da Coreia, são vários países que bloqueiam a Coreia. Porque a Coreia se demonstra como uma ameaça para a estabilidade da região. A Coreia tem uma bomba, é ameaça. Os Estados Unidos tem centenas, não é ameaça, né? 2 pesos e 2 medidas. Claro. E por que tem aquele papo de que as pessoas tentam fugir da Coreia do Norte para do Sul e morrem? Isso tem um fundo de verdade, Primeiro, o vocabulário aqui não é neutro. Todas as vezes que alguém sai de um país socialista e vai para um país capitalista, essa pessoa é tratada como dissidente. Todas as vezes que acontece de um país para o outro, mesmo entre países capitalistas, é imigrante. Esse vocabulário não é neutro. Gente, as pessoas simplesmente imigram às vezes, tá? Elas só imigram. Algumas pessoas imigram. Tem imigrantes cubanos no Brasil? Tem. Eles são dissidentes? Não, eles são imigrantes, tá? Eles imigraram. Mas eles não são considerados pelo Estado cubano como dissidente? Não, eles podem imigrar. Eles podem imigrar. O difícil é conseguir dinheiro pra imigrar. Mas por que eles têm que fugir? Por que eles não podem simplesmente ir? Então, por conta no caso da Coreia, vamos falar da Coreia. A Coreia ainda tá em guerra. A Coreia está em armistício. Então, por exemplo, pessoas que fogem pra Coreia do Sul...
é difícil também pelo lado do sul. A gente tem a ilusão de que o sul tá assim, vamos receber os coreanos do norte, coitados, porque aqui eles vão pra Terra da Liberdade. Não é assim. Por conta da legislação do sul mesmo é difícil migrar. Onde que os coreanos têm um trânsito muito livre? Na China. Os coreanos imigram pra China o tempo todo. A Coreia do Sul não recebe? Nossa, muito pouco. Mas eu já vi aqueles vídeos do cara da Coreia do Norte tentando passar pela fronteira e os caras dando tiro no cara. Então, isso acontece do outro lado também, né? Porque aquela zona é uma zona militar de alta segurança, né? E existe uma questão de... Novamente, a Coreia ainda está em guerra. A questão é, houve um fluxo grande de pessoas fugindo da Coreia pro sul? Sim. Sim. Só que quando? Não é agora. Agora acontece muito pouco. Aconteceu muito na década de 90. Por quê? A Coreia é um país bloqueado. Só que, antes da década de 90, existia a União Soviética. E existia o Bloco do Leste. Antes, a Coreia desenvolvida era a do Norte. A Coreia pobre era a do Sul. Isso se inverte na década de 90. Depois que a União Soviética se desfaz e o Bloco do Leste se desfaz, a Coreia perde 40% do seu comércio do dia pra noite. Por quê? O Bloco do Leste fala assim, os países do leste europeu, agora a gente só aceita dinheiro. Eles trocavam espécie antes. Então, a queda no comércio e por conta do bloqueio deu um choque dentro da Coreia que fez com que a década de 90 ficasse conhecida lá como Árdua Marcha. Foi uma década de fome, de falta de suprimento, e aí é nessa época que a gente vê gente fugindo, nadando pro sul, correndo pra lá, porque se você for ver as pessoas que imigraram, né, aí no caso a gente pode chamar de dissidentes, mas enfim, pessoas que vieram do norte pro sul e aparecem na TV, geralmente têm a minha idade. 28, 30. Fugiram na época da Árdua Marcha. Por quê? Não só a Coreia teve um problema muito sério de suprimento de alimentos, lembra que eu falei que eles só têm 13% de terra agricultável? Como eles tiveram falta de acesso a combustíveis. Eles não conseguiam mais comprar petróleo, e gasolina, e diesel. Então eles tiveram que voltar para tração animal. Aí, isso somado a não poder comprar alimento, não conseguir produzir o suficiente dentro do país num território muito montanhoso, com focos assim de possibilidade de agricultura e às vezes catástrofe climática também, né? E voltando para a tração animal. Essa época, sim, os coreanos passaram muita fome, muitos foram para o sul por conta da fome. Inclusive, existe um oportunismo muito perverso de tráfico humano, né? De escravização sexual de mulheres que tentam fugir do norte para o sul. Mas a fuga se dá por conta dos dois lados. Existem leis dos dois lados da Coreia que impedem esse trânsito livre, porque os dois estados ainda estão em guerra. E aí a prova disso é, no caso da China, os coreanos podem imigrar livremente. Eles não precisam fugir. É só ir. Uhum. Inclusive, a maior parte das pessoas que vão pro sul, muita gente vai pro sul para encontrar com a família, por exemplo. Porque passou a régua assim no meio da Coreia, dividiu família no meio. E aí as pessoas vão pra China e encontram coiotes na China que ajudam eles a ir pro sul. Uhum. Só que na China o trânsito é livre, porque a China tem... E agora a China tá tendo relações melhores com a Coreia por conta do Xi Jinping, que é um governo mais à esquerda da China, e começou a reabilitar as relações diplomáticas com a Coreia de maneira mais próxima, né? Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.